É magnífico. A missão da sonda Juno está prestes a terminar. Mas seu final não é um regresso a casa, é um mergulho na atmosfera de Júpiter para ser completamente consumida. Mas ninguém esperava que, em suas fases finais, ela capturasse uma imagem que poderia reescrever tudo o que sabemos sobre Júpiter. Era para ser uma missão de sobrevoo de rotina. Quando a imagem foi transmitida de volta à Terra, os cientistas não viram nada de incomum à primeira vista. Um vasto sistema de ciclones, como sempre, com uma tempestade giratória em seu núcleo. Foi apenas quando eles mudaram a imagem para as bandas de infravermelho e micro-ondas que ficaram atordoados. Aquela tempestade central desapareceu completamente no infravermelho. Sem calor, sem estrutura, nem mesmo profundidade. Era como se alguém tivesse pintado uma tempestade falsa no topo das nuvens. Parecia ativa, mas não tinha nenhuma fonte de energia para sustentá-la. Estava girando, mas não tinha batimento cardíaco. Isso não era apenas estranho, era anômalo. Despedaçou diretamente nossa compreensão física das atmosferas dos gigantes gasosos. Em teorias passadas, tal tempestade deveria estar cheia de fontes de calor convectivas internas, com estruturas de vórtice sobrepostas umas às outras. Mas esta imagem era como dizer: vocês não entendem nada. Os cientistas suspeitaram inicialmente de um erro do instrumento, mas após repetidas comparações, confirmaram que não era um mau funcionamento. Este era um fenômeno atmosférico nunca antes visto. Alguns especularam que é um tipo de vórtice superraso, sustentado por um mecanismo que ainda não entendemos. Mas, por enquanto, ninguém sabe a verdade, e este é apenas o primeiro mistério que Juno nos deixou. Nos 9 anos seguintes, ela testemunharia a erupção vulcânica mais poderosa do Sistema Solar, registraria a primeira colisão entre tempestades e descobriria padrões bizarros na superfície das luas de Júpiter nunca antes vistos por olhos humanos. Agora, Juno está prestes a fazer sua reverência final. Antes de partir, vamos seguir seu olhar uma última vez através do mar de nuvens de Júpiter, e ver quantos outros mistérios estão esperando para serem desvendados por trás deste planeta. Viajar para Júpiter é mais do que apenas uma viagem interestelar, é uma campanha espacial de 9 anos através de 2,8 bilhões de quilômetros. Em 5 de agosto de 2011, a Juno foi lançada da Terra, mas não se dirigiu diretamente para Júpiter. Em vez disso, primeiro passou por Marte e depois voou de volta em direção à Terra. Foi um mau funcionamento? Não. Foi um experimento de assistência gravitacional cuidadosamente projetado. Os engenheiros usaram a Terra como um estilingue, usando sua gravidade para catapultar a Juno, acelerando-a para 26.000 km/h, para fora do Sistema Solar interno e direto para Júpiter. Em 5 de julho de 2016, a Juno finalmente chegou a Júpiter. Ela não escolheu uma órbita convencional, mas entrou em uma órbita elíptica longa e extrema, cruzando os polos de Júpiter a cada 43 dias. Em sua aproximação mais próxima, estava a apenas 4.200 km do topo das nuvens de Júpiter. Esta foi a primeira vez que uma sonda humana teve uma espiada tão próxima de Júpiter deste ângulo. É por causa deste projeto orbital que a Juno pôde escanear completamente o campo magnético, a atmosfera, os polos e a estrutura profunda de Júpiter. Nestes 9 anos, ela não apenas testemunhou uma erupção supervulcânica na lua de Júpiter Io, mas também registrou a primeira colisão entre tempestades e capturou padrões misteriosos sem precedentes na superfície da Lua. Mas o que realmente virou nossa compreensão de cabeça para baixo foi um conjunto de dados enviados perto do final da missão. Na última rodada de sobrevoos, as imagens e leituras de gravidade enviadas pela Juno deixaram até os cientistas sêniores em silêncio coletivo. Acontece que as faixas coloridas que vemos não são apenas um revestimento superficial, são cinturões atmosféricos que se estendem por 3.000 km de profundidade. Sim, isso é quase 270 vezes a profundidade da fossa oceânica mais profunda da Terra. Isso mostra que a atmosfera de Júpiter não é apenas nuvens, é um sistema profundo com estrutura e ciclos de energia. Não há outro planeta como ele em todo o Sistema Solar. E entre essas faixas de vento estão aquelas tempestades lendárias. Elas podem engolir a Terra inteira, podem despedaçar sondas, mas de alguma forma permaneceram estáveis e girando por séculos. Ainda mais impressionante, durante um sobrevoo próximo em 29 de novembro de 2021, a Juno praticamente raspou o topo das nuvens de Júpiter e tirou uma foto de tirar o fôlego.
A imagem mostra cúpulas de nuvens brilhantes suspensas acima das tempestades, e as sombras que elas projetavam deram ao mundo uma sensação de profundidade tridimensional. Aqueles pequenos pontos brancos aparentemente insignificantes na imagem são cada um do tamanho de uma cidade. Esta foi a primeira vez que a humanidade enfrentou Júpiter com este tipo de resolução. Descobrimos que a interseção das tempestades não é caos, mas uma ordem superior. Elas colidem, espiralam e produzem ciclones com centenas de quilômetros de profundidade, formando uma floresta deslumbrante de vórtices. E as nuvens que são ejetadas disparam como fontes para a atmosfera superior, abrangendo de 30 a 40 quilômetros de largura, e ainda assim são apenas tempestades menores. Com cada detalhe, este planeta nos diz uma coisa: bem-vindo a um mundo onde as regras da Terra não se aplicam. O verdadeiro monstro de escala não está nos filmes, está pendurado em Júpiter. Seu nome é a Grande Mancha Vermelha. Esta é uma supertempestade que poderia engolir Mercúrio e Marte, com um diâmetro de mais de 16 mil quilômetros. Durante seu 7º sobrevoo orbital, a Juno passou por cima dela e capturou seu verdadeiro rosto. Não era mais um diagrama de livro didático, mas um monstro giratório real que existe em um planeta há séculos. E não é a única presença aterrorizante em Júpiter. Cada órbita ao redor do planeta revelou uma camada mais profunda de sua loucura. Pegue seu Polo Sul, por exemplo. Parece que foi arranjado por alguma força bizarramente ordenada. Visto de uma altitude de 50 mil quilômetros, vários vórtices elípticos gigantes estão dispostos de forma estável ao redor do centro. Cada um tem um diâmetro de mais de 600 quilômetros, como os olhos de um gigante olhando para o planeta inteiro. Mas a missão da Juno não se limitou a isso. Outra de suas prioridades era verificar o grupo de luas que orbitam Júpiter. A mais selvagem entre elas é Io. Este é um mundo do tamanho da nossa Lua, mas está repleto de mais de 400 vulcões. Fluxos de lava disparam até 300 km de altura, como fontes de magma explodindo pelo teto. O pano de fundo é a sombra gigante de Júpiter, e o primeiro plano é um horizonte em constante erupção de fogo. Isso não é fantasia, é a realidade que a Juno capturou. Por que Io é tão inquieta? Porque é submetida a um espancamento em escala cósmica todos os dias. Está em uma ressonância gravitacional perfeita com Europa e Ganimedes, como 3 pêndulos precisamente alinhados, puxando para frente e para trás, fazendo com que a órbita de Io seja periodicamente espremida e esticada. O resultado é uma crosta fraturada, magma revolto e erupções vulcânicas que nunca cessam. A Juno passou a uma altitude ultrabaixa de apenas 1.500 milhas e capturou 2 plumas vulcânicas em erupção diretamente do horizonte. A NASA até usou essas imagens para reconstruir um dos vulcões, Tivashtar. Aquilo não era um vulcão, era uma fonte em escala planetária. Magma foi expelido a 330 km de altura, além dos limites de qualquer coisa conhecida na Terra. Mas a loucura de Io não para por aí. Em 2023, a Juno capturou novas imagens da área da montanha Nanshan de Io. Em comparação com fotos antigas da sonda Galileu de 24 anos atrás, toda a montanha se abriu e a lava está fluindo. Não é uma relíquia geológica, é um planeta de fogo se desconstruindo. O espectrômetro infravermelho, JIRAM, registrou tudo. Os cientistas criaram o primeiro mapa de calor vulcânico de Io. Cada ponto brilhante é um vulcão em erupção ativa. O mais espantoso é uma caldeira vulcânica chamada Loki Patera, com 200 km de diâmetro, maior que a cratera que extinguiu os dinossauros. Todo o lago vulcânico é coberto por uma fina crosta, com ilhas espalhadas e fluxos de lava se agitando abaixo. E sua superfície é lisa como um espelho, como um lago de vidro gigante no inferno. Isso não é um exagero, são as próprias palavras do cientista. No rasgo entre fogo e gelo, apresenta uma perfeição mórbida. Mas o mais ultrajante ainda estava por vir. A Juno também descobriu uma estranha montanha chamada Steeple Mountain. Após 2 sobrevoos próximos, sua verdadeira forma foi revelada. Parece uma catedral gótica esculpida em rocha vulcânica, perfurando a paisagem caótica de Io. Tem 2 quilômetros de altura. Se você pulasse do cume, na fraca gravidade de Io, cairia por quase 90 segundos. Na Terra, isso é um desastre. Em Io, isso é a paisagem. Io pode ser a lua mais digna de estudo em todo o sistema solar, não porque seja bonita, mas porque é insana.
É como um laboratório natural que o universo deixou para os cientistas, expondo toda a física planetária na mesa com sua própria crosta, gravidade e vulcões. Nas últimas décadas, nossa compreensão dela era toda baseada em simulações e especulações. Não foi até que a Juno se aproximou que tudo começou a parecer real. Isso não foi por acaso, mas graças a dois instrumentos que foram originalmente destinados a outras tarefas. Um era o radiômetro de micro-ondas, MWR, usado para estudar a atmosfera de Júpiter, e o outro era o espectrômetro infravermelho, DIRAM. Eles não foram projetados para Io, mas os engenheiros forçaram esses dois pares de olhos a se voltarem para sua crosta, como se usassem um tomógrafo médico para escanear os ossos e os vasos sanguíneos de um planeta. Os resultados foram chocantes. Ainda há magma fluindo sob a crosta de Io. Cerca de 10% da superfície tem zonas de lava esfriando lentamente abaixo dela. Em outras palavras, Io é como um motor em escala planetária. A crosta da superfície está sendo constantemente renovada, enquanto o interior está sempre fervendo. Tubos de magma vulcânico, circulação térmica. A Lua inteira é como um radiador gigante que nunca desliga. Ele libera continuamente seu fluxo de calor interno para o universo, como um carro de corrida espacial constantemente expelindo fumaça no vácuo. Mas essa nem é a parte mais louca. Em dezembro de 2024, Io experimentou sua maior erupção registrada. Por 3 meses inteiros, a pluma vulcânica cobriu uma área de mais de 65 mil km², o equivalente a todo o país do Japão sendo submerso em lava. A energia liberada foi de espantosos 140 a 260 terawatts. Para colocar esse número em perspectiva, a produção total de energia de todas as usinas de energia da humanidade juntas não chega a 1/10 disso. Isso não foi um evento geológico, foi uma inundação de energia planetária. Os cientistas da NASA agora aguardam o próximo sobrevoo da Juno. Ela se aproximará novamente de Io, em seu ponto mais próximo a menos de 80 mil quilômetros de distância, como se estivesse ouvindo o batimento cardíaco de um planeta, para ver se ele entrará em erupção novamente, com a fúria de uma crosta inteira. E ecoando o coração vulcânico de Io, está outro choque que a Juno trouxe do próprio Júpiter. Há muito sabemos que o campo magnético de Júpiter é forte, mas não sabíamos o quão ultrajante era. A Juno mediu que, em algumas regiões, o campo magnético de Júpiter é mais de 30 vezes mais forte que o da Terra. Não é uma questão de a agulha de uma bússola tremer, é uma questão de todos os instrumentos de uma sonda soarem alarmes. Então, de onde vem seu campo magnético? A resposta é o hidrogênio metálico líquido dentro de Júpiter. Esta é uma substância bizarra que só se forma sob pressão extremamente alta. É como um líquido e um metal, pode fluir e conduzir eletricidade. É por causa da existência deste núcleo metálico fluido dentro de Júpiter que ele cria o sistema de campo magnético mais forte de todo o sistema solar. Mas o instrumento MWR da Juno encontrou um detalhe crucial. Este hidrogênio metálico não está enterrado nas profundezas do núcleo de Júpiter. Sua camada inicial está muito mais próxima da superfície do que o esperado. Isso significa que nossa crença de longa data de que Júpiter tem um núcleo sólido e uma estrutura interna claramente em camadas pode estar completamente errada. Não é apenas um planeta simples, é como um reator gigante e incompreendido, escondendo as falhas e a arrogância em nossa definição de um planeta. A Juno não apenas verificou teorias antigas, ela despedaçou completamente um mistério de dados de 30 anos. Em 1995, a sonda Galileu desceu na atmosfera de Júpiter e encontrou a camada superior extraordinariamente seca, com apenas 1/10 da umidade esperada. Na época, os cientistas pensaram que era uma coincidência, que a sonda poderia ter caído em um ponto quente e seco. Mas agora sabemos que não foi por acaso. Foi um mecanismo oculto que a Juno descobriu na mesma região. Ela descobriu que na zona equatorial, raios rasos fazem com que a água e a amônia se combinem em granizo. Essas pedras de granizo, como bombas de gás, transportam a água e a amônia para a atmosfera profunda, tornando a camada superior seca e deixando para trás uma ilusão enganosa. Portanto, aquele mistério de 30 anos atrás nunca foi um erro de julgamento, foi apenas que não entendíamos este planeta bem o suficiente na época. A parte mais cativante da ciência não são as respostas, mas os momentos em que ela prova que você está errado. E cada aproximação da Juno nos lembra que Júpiter é muito mais profundo, mais quente e mais irracional do que jamais imaginamos. Embora a missão da Juno esteja chegando ao fim, ela ainda está descobrindo os segredos de Júpiter.
Em 29 de abril de 2025, a NASA divulgou novos dados sobre o Polo Sul de Júpiter, aqueles ciclones polares que permanecem tão imóveis quanto um relógio. Desta vez, a imagem mostra 8 grandes vórtices atmosféricos circulando um central, dispostos em uma formação organizada, como um arranjo ritual em torno de algum núcleo misterioso. Cada um deles tem um diâmetro de mais de 2.000 quilômetros, aproximadamente a distância de Pequim a Guangzhou. Mas esses gigantes são extraordinariamente dóceis. Eles não entram em erupção como os furacões da Terra, despedaçando coisas e se dissipando. Em vez disso, eles persistem por muito tempo, girando de forma estável, quase como se estivessem acorrentados ao polo de Júpiter. Os cientistas usaram a Junocam da Juno e a câmera infravermelha Giran para rastrear como eles se movem lentamente ao redor da tempestade central. Sob a influência da deriva beta, eles se aproximam lentamente do centro. Mas entre eles se empurram como molas comprimidas, sem se fundir nem colapsar, mas formando um anel de vórtices quase eterno. Este tipo de estrutura não existe na Terra, mas em Júpiter é a norma. A Juno nos permitiu ver pela primeira vez que, neste gigante gasoso, o clima não é caos, mas algum tipo de ordem que ainda não entendemos. Em setembro de 2025, a Juno completará sua 77ª e última órbita e será guiada para mergulhar na atmosfera de Júpiter, onde se consumirá, completando sua última missão. 9 anos, 77 órbitas, inúmeras aventuras através de tempestades. Ela não trouxe de volta apenas fotos e dados, mas uma lista de perguntas cada vez maior. Pensávamos que ela nos daria respostas, mas o que ela deixou para trás é um desconhecido ainda maior.